Oi, gente! Hoje nós chegamos no nosso dia 60 e o tema de hoje é Transformada para transformar o mundo. Nosso texto base está em Isaías 61, verso 3 e 4 e fala assim: a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles reconstruirão as antigas ruínas. Você chegou até aqui. 60 dias de um mergulho profundo na palavra do Senhor, na presença dele, mas principalmente na sua identidade em Cristo. Durante esses 60 dias, nós fomos trabalhando quem somos em Cristo, quem ele nos chamou para ser. A nossa identidade como filha foi reavivada, foi reativada em nós. Você foi curada de muitos lugares que estavam escondidas. O Senhor trouxe à tona processos que nós precisávamos passar para que cada dia mais nós fôssemos transformadas e avivadas. Mas esse processo que nós passamos, ele não pode e ele não vai parar em nós. Deus te visitou, te revelou, te sacudiu, te curou e te ativou. E agora ele está te posicionando como resposta. Resposta para essa geração, resposta para essa nação, resposta para esse tempo. Isaías ele vai falar de carvalho de justiça. Carvalhos são árvores enormes, elas são firmes, enraizadas, elas são árvores inabaláveis. E é como essas árvores que Isaías vai nos comparar. Ele está dizendo que o Senhor nos plantou. Nós somos plantadas pelo Senhor. E existe um motivo para termos sido plantadas. E esse motivo é para a glória dele. Toda essa transformação que o Senhor fez na minha vida e na sua vida, existe um propósito eterno. Porque o texto de Isaías continua e ele fala assim: eles quem? Os carvalhos de justiça reconstruirão as antigas ruínas. O Senhor está nos chamando para sermos instrumentos de restauração. Existem pessoas com histórias feridas, famílias desfeitas, propósitos que foram esquecidos, ministérios paralisados. E o Senhor te plantou como um carvalho de justiça para reconstruir essas ruínas. Você carrega não só uma unção do Senhor, mas você agora carrega um chamado: edificar. O mundo à sua volta precisa da sua obediência, não só das suas orações. Eu sei que nós somos mulheres que oram, intercedem, mas nós também precisamos ser mulheres que agimos, que obedecemos, que nos movimentamos. Essa chamada do Senhor para nós começou com uma transformação que começou no nosso altar, mas vai se espalhar até os portões da cidade. Ele começou na sua alma, mas ele vai alcançar a sua geração. Ele vai alcançar outras gerações. Começou em você, mas vai alcançar a sua casa. Começou em você, mas vai alcançar a sua cidade. Começou em você, mas vai alcançar o seu estado, o seu país, até que nós alcancemos todas as nações da terra e até os confins. Nós somos mulheres que fomos curadas para nos tornarmos autoridade de cura nestes lugares. A sua cicatriz, ela virou uma prova viva de que Deus ainda transforma. E você precisa mostrar para o mundo aquilo que Deus fez em você. A sua vida, a sua história, ela precisa ser um livro aberto para o mundo ver aquilo que o Senhor faz quando estamos dispostas a obedecer. A sua história não é mais sobre sobrevivência, agora ela é sobre governo espiritual. Você é como Neemias, que viu os muros, viu que precisava ser reconstruído, e ele decidiu que ele não reclamaria, que ele não lamentaria, que ele não ficaria chorando, mas que ele iria reconstruir os muros de Israel. Você foi chamada para reconstruir muros. Você foi ativada, transformada para que você pudesse entender que no tempo certo
o Senhor te faria frutificar. Que você não precisa correr, você não precisa competir, você não precisa provar nada para ninguém, mas você precisa permanecer. Permanecer em Deus, permanecer nesse caminho, nesse lugar de transformação que o Senhor te trouxe e continuar esse processo. Não é porque hoje encerramos os 60 dias que hoje se encerra a sua jornada de transformação. Você precisa permanecer, porque o que Deus começou em você, Ele vai usar para transformar outras pessoas e tudo que está ao seu redor. Você entendeu durante esses 60 dias que avivamento não é um mover intenso. Avivamento não é um arrepio. Avivamento não é um culto muito glorioso. Avivamento é uma vida rendida continuamente ao Senhor, uma vida consagrada, uma vida realmente que foi entregue, onde agora as minhas vontades, os meus desejos não servem mais como direção, porque quem governa a minha vida é Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora eu faço aquilo que o Espírito Santo me impulsiona a fazer. Você agora é resposta onde antes só havia perguntas. Você é presença onde antes só havia ausência. Você é consolo onde antes havia dor. Você é luz onde antes havia trevas, porque essa transformação que você passou, ela não é só para você, ela não é individual, ela é contagiante. Porque eu tenho certeza que onde você passar, pessoas vão olhar e vai dizer, existe um brilho diferente em você. Algo mudou em você e eu também quero isso. Você é essa agente de transformação. A sua história, ela não termina com o eu fui transformada. Ela começa no agora eu vou transformar. Agora eu serei parte desse movimento de transformação que Deus está fazendo. Porque Deus te ungiu para agir, para construir, para levantar os abatidos, para romper os ciclos de religiosidade e trazer novidade a ambientes antigos, para profetizar, onde só havia cinzas. Eu quero realmente te encorajar a viver essa vida transformada e usar a sua boca mesmo para começar a declarar essa transformação, esse avivamento sobre as pessoas que estão ao seu redor. O Senhor te levantou, ele ativou, ele te deu autoridade, ele te ungiu, ele te curou, ele te moldou. Não para que você agora possa viver completa, não só para que agora você possa viver completa, mas para que agora você possa testemunhar do poder de Deus, não daquilo que você ouviu falar, mas daquilo que você experimentou. E eu sei que nós experimentamos. Foram tantos testemunhos, foram tantos momentos de entrega, foram tantos momentos de transformação. E foi para isso que o Senhor nos chamou. O mundo, ele vai tentar nos convencer que nós precisamos ser igual, que nós precisamos fazer como fulana, como ciclano, que nós precisamos mudar a nossa maneira para que a gente possa alcançar outras pessoas. Mas Deus te criou diferente. Deus te criou para ser diferente. Deus quer usar a diferença. Deus quer usar a diversificação das mulheres que estão aqui para alcançar ainda mais outras mulheres. Sabe, eu sei, eu terminei esse devocional entendendo que existem lugares que não me cabe mais, que existem pessoas que não conseguem mais caminhar comigo, que existem coisas que não cabem mais na minha vida, porque nós fomos moldadas agora para um novo território espiritual, para um novo lugar espiritual. Nós não mais vamos viver a vida como vivemos quando nós começamos. Você não pode mais deixar que esse processo seja um processo que passou, acabou, amanhã eu começo outro. Você precisa viver esse.
cravar realmente cada palavra que o Senhor te entregou no seu coração, cravar cada dia que nós passamos aqui, cada testemunho que você ouviu, cada vez que o Senhor ministrar no seu coração, cravar isso e não permitir que você volte aos velhos caminhos, que você volte aos velhos costumes, que você volte ao lugar que o Senhor já te tirou. Porque, mulher, ser transformada foi o início do processo que o Senhor começou em você, mas você precisa querer continuar transformada. Você precisa querer continuar curada. Você precisa querer continuar vivendo aquilo que o Senhor começou em você. Agora é tempo de agir, é tempo de sair do esconderijo espiritual e entrar na colheita, de usar os dons, a voz, o discernimento que o Senhor te deu, de colher aquilo que você plantou até aqui. Você não foi curada para se isolar. Você não foi curada para viver só para si. Você foi curada para curar. Você foi transformada para transformar. Não existe uma chamada mais forte do que essa. Transformar o mundo em que nós estamos. Transformar o lugar que nós estamos. Transformar a casa que Deus nos deu. Transformar a nossa família. Toda transformação começa com um passo. Eu quero realmente te lembrar e te encorajar. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as coisas que Deus está fazendo em você. Não despreze aquilo que Deus começou. Não olhe para trás. Mesmo que pareça pequeno, existe importância em cada mover, em cada coisinha, em cada lugar que o Senhor trouxe para você. Entendimento, em cada lugar que o Senhor colocou os teus olhos. Não permita que, porque essa jornada acabou, que você pare de olhar para dentro de si mesmo e pergunte: Senhor, aonde eu preciso mudar? Senhor, aonde eu preciso me posicionar? Senhor, aonde eu preciso ainda me render mais, entregar mais, abrir mais da minha vida para o Senhor? Nunca subestime o impacto da sua obediência. Nunca subestime o impacto da sua rendição. Nunca subestime o impacto da sua entrega. Talvez você tenha medo e tá tudo bem, é normal ter medo. Mas olha só, você não é mais a mesma. E você precisa sustentar essa transformação agora. Você não vai sozinha, você não continua sozinha, você continua com o Espírito Santo. Você continua fazendo porque o Espírito Santo te chamou para fazer. Você continua avançando porque o Espírito Santo te impulsiona a avançar. Não ignore os impulsos do Espírito Santo. Não ignore os lugares que o Espírito Santo tem te chamado para fazer diferente. Não ignore as ações do Espírito Santo dentro de você. A sua vida se tornou uma carta viva. Seu jeito de falar, de reagir, de vestir, de amar, tudo aponta para Cristo. Ele é conhecido pelas nações através de mim e de você. O mundo ele precisa ver essa luz. Então não esconda, não apague, não negocie. Seja inteira, seja resposta, seja uma mulher avivada que transforma realidades. Você não está sozinha. Deus não transformou só você. Existem milhares de mulheres que estão passando pelo mesmo processo. Eu sinto mesmo no meu espírito que Deus tem levantado nesse tempo um exército de mulheres que se posicionam, mulheres que não negociam a vontade de Deus, mulheres obedientes que realmente entenderam que é melhor obedecer do que sacrificar, que Deus se agrada muito mais da obediência do que do seu sacrifício. Um exército de carvalhos de justiça, plantados por Deus para a glória dele, restaurando ruínas antigas, restaurando coisas que já foram esquecidas, restaurando história, restaurando legado, restaurando paternidade, restaurando promessas, restaurando profecias, restaurando aquilo que Deus colocou na sua mão. Só precisa começar em você. Talvez a sua família não conhece a Cristo ainda, mas você conhece, começou em você. Talvez a sua história é marcada por momentos de desespero, mas a partir de hoje o Senhor te deu uma voz para declarar a paz de Cristo sobre essa história.
Eu não sei qual é o ponto da sua vida que o Senhor usou, mas você foi levantada para ser boca de Deus nessa terra e proclamar a ação do Espírito, proclamar o amor de Cristo, proclamar a volta de Cristo. Nós fomos chamadas para transformar este lugar, sendo mulheres firmes, cheias do Espírito Santo, apaixonadas pela palavra de Deus, apaixonadas pela verdade e inabaláveis no nosso propósito. Existe um propósito único e intransferível sobre a sua vida. Deus escolheu você, ele não errou quando ele te escolheu, ele não estava enganado, não era a coleguinha do lado, era você. Deus escolheu você. Deus te deu uma voz única, intransferível. Deus te deu experiências. E eu passei por tantas coisas, foi Deus que me fez passar? Não. Mas Deus usa tudo aquilo que nós passamos para que ele possa transformar em um bem. A Bíblia vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que Deus colocou todas as coisas no nosso caminho, mas que todas as coisas que nós passamos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes escolhemos caminhos e o Senhor consegue redimir mesmo os caminhos errados, para que eles possam cooperar para o bem daqueles que o amam. Então, mulher, chegou a hora. O tempo da espera acabou. Agora é tempo de resposta, do envio, da manifestação. Não pare, não recue, não apague. Você foi transformada para transformar. Você é carvalho, você é altar, você é resposta. Que a sua vida seja uma tocha na mão de Deus. Que a sua história glorifique o nome dele. Que a sua existência gere frutos eternos, porque você foi avivada para sempre. Eu quero ler para você o chamado à ação de hoje, diz assim: feche esse ciclo com uma entrega total. Ore, Senhor, eis-me aqui, transformada sim, mas agora pronta para transformar. Em seguida, escreva uma carta profética para si mesma, declarando o que você vai viver a partir desse novo tempo, seus passos, suas escolhas e o propósito de que Deus confiou a você. Depois, peça ao Espírito Santo que te mostre uma mulher, um lugar ou uma causa para começar a servir ainda essa semana, como a primeira semente prática desse novo ciclo. Lembre-se, o avivamento não termina no altar, ele começa nele. Você foi incendiada por um propósito. Viva esse propósito todos os dias. Você foi avivada para transformar. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo te empodere de poder, de graça, de autoridade, para que você possa permanecer nessa transformação, para que você não pare aqui, mas você continue avançando. Eu creio realmente que o Senhor nos trouxe juntas e começou algo em nós, porque existe um clamor nessa terra que precisa de mulheres posicionadas na verdade, mulheres obedientes, mulheres que entenderam o chamado, mulheres que não têm medo, que não negociam a verdade, que não negociam aquilo que Deus as chamou para fazer e nem quem Deus as chamou para ser. Mulheres que realmente entenderam o sim, entenderam o clamor de a quem enviarei, a quem irá por mim e responderam: eu, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero declarar que o Senhor continuará te usando, que essa jornada que nós vivemos, ela não acaba aqui, que você continuará cada dia mais avançando, avançando, conquistando territórios, conquistando lugares, transformando você mesma e os lugares que você pisar. A Bíblia vai dizer que aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor te dará por herança. Então começa a pisar em territórios espirituais, começa a declarar, abre a sua boca e começa a declarar. Declara sobre a sua casa, declara sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre o seu emprego. Eu não sei em que área o Senhor tem te chamado para transformar, mas que você seja esse agente de transformação por onde quer que você for. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar. Amém?